Olá, aqui é o Mistério e Justiça. Este é um novo podcast que a gente aqui elabora a respeito de tudo que acontece. O que acontece na polícia, o que acontece na justiça, o que acontece no Poder Judiciário, o Ministério Público, a perícia, que é uma coisa tão fundamental, e o dia a dia das coisas deste país e do mundo. E hoje a gente vai falar de um assunto que está todo dia no noticiário, todo dia acontece, não há um dia sequer que não acontece sobre esse assunto que a gente vai discutir aqui hoje e vai explicar hoje a respeito do trânsito. E o nosso convidado de hoje é o Dr. Pedro Andrade, que é um professor de Direito. Muito obrigado pela presença e eu vou começar fazendo uma pergunta. O motorista no Brasil, ele é um impune? Mestre Renato Lombardi, obrigado pelo convite à nossa audiência. O motorista, nós temos que fazer uma análise complexa. Aliás, o tema de trânsito, ele é um tema recorrente ao nosso dia a dia. Todos os ouvintes aqui, os participantes, têm essa experiência, quer como condutores ou usuários dos veículos automotores. E nós temos que separar e principalmente trabalhar com esses casos, Renato, que são midiáticos, são casos que são emblemáticos e diferenciar. Respondendo de forma objetiva, tem uma certa impunidade, sim, na nossa legislação, Renato. Quando eu digo que o impune, porque muitas vezes a gente vê, e no decorrer a gente vai esclarecer e elaborar sobre isso, o sujeito vai lá, bebe, enche a cara, mata, fere, vai para a delegacia, paga uma fiança ou vai para uma audiência de custódia e vai embora. Por que isso? Por que essa lei dá tanta facilidade? Olha, a primeira resposta é a lei. Nós somos vinculados à lei por conta de um princípio chamado princípio da legalidade. Nós temos lá no artigo do Código de Trânsito Nacional, que é uma lei lá de 97 e precisa urgentemente ser revista como um todo, tá, Renato? Não só quando eu tenho um caso midiático, eu faço ali uma concha de retalho, faço um adendo, um reparo, crio um tipo penal, mas uma análise completa. Nós temos um artigo no Código, e pasme, que é o artigo 301, que diz: em caso de acidente com vítima, se prestar socorro, não pode ser preso em flagrante e não pode ter contra si arbitrada fiança. Não, eu disse o resultado, se foi morte, se foi lesão, não disse nada. Independente do que aconteça, ficou no local do crime, prestou socorro, que é difícil isso apurar, não tem fiança, não tem flagrante. E é incrível isso, né? Porque essa sua revelação aqui é uma revelação que muitos motoristas não sabem, porque a grande maioria foge, não socorre, vai embora achando que vai exatamente ficar impune. Nós temos vários casos. O Código Nacional de Trânsito, eu acho que ele peca muito, né? E muitas vezes o motorista pode ser enquadrado no Código Penal. Por que ele não é enquadrado no Código Penal e a polícia enquadra no Código Nacional de Trânsito? Olha, porque é um acidente de trânsito. Claro, e aqui eu acho que é o coração do nosso bate-papo de hoje. É saber quando eu tô dentro da ilha do Código de Trânsito Nacional brasileiro e quando eu tô na ilha do Código Penal. Pro Código de Trânsito é só conduta culposa. O que é culpa para quem tá nos ouvindo? É quando você age com imprudência, então você não respeitou as regras de trânsito. Quando você age com imperícia, o que é imperícia? É quando você não tem a CNH, você não tem a Carteira Nacional de Habilitação, ou quando você age com negligência. O que é negligência? É aquela conduta que é anterior, então você não fez a revisão do veículo, estava andando com o pneu careca, enfim, você estava desrespeitando as regras. Quando você age com culpa, ou seja, você não quer o resultado, Renato, você não quer o resultado, você está dentro do Código de Trânsito. Quando você quer o resultado ou você aceita o resultado, que a gente já vai bater um papo já, explicar o que é dolo eventual, dolo direto, de uma forma simples, você cai para o Código Penal. E aí eu vou trazer alguns dados, algumas coisas que vão justificar esses casos que aparecem na mídia, que marcam muito a gente, que dói o coração. Você se coloca no lugar da família. Mas respondendo de forma objetiva, porque a regra foi feita para ser o Código de Trânsito brasileiro. É para lá que esses crimes devem ser conduzidos. Nós sabemos aqui que eu sempre explico isso, e muita gente não sabe, que quem mexe na lei, né? Independente, existem os que preparam a lei, mas quem modifica é o deputado federal e o senador, né? Eles é que... Então, a lei, o Código Nacional de Trânsito, a última revisão é uma revisão, acho que foi inclusive no governo Bolsonaro,
fizeram uma revisão lá e agora vai. Só que não vai. O que a gente percebe é isso, né? A pessoa mata no trânsito, a pessoa bebe, a pessoa simplesmente vai embora e quando é presa é liberada. Qual que é o seu entendimento sobre isso? Olha, primeiro a gente tem que separar os pontos. Bebeu e dirigiu é o ponto central de toda a discussão com relação ao trânsito. A sociedade não tolera pessoas que consomem álcool e se aventuram a dirigir veículo automotor, carro. Não dá, porque a gente tem informação. Hoje não é algo que é desconhecido da sociedade, todo mundo tem esse domínio. Mas a vontade da sociedade vai de encontro à legislação. Hoje, Renato, não tem muito que se fazer. O fato de praticar, cometer, causar homicídio culposo na direção de veículo automotor, ainda que embriagado, está dentro do Código de Trânsito Brasileiro, por conta de uma alteração de 2017, que foi a última alteração que nós tivemos, que colocou ali uma qualificadora que, para quem está nos ouvindo, aumenta a pena, que era de 2 a 4 e agora vai de 5 a 8 anos. Isso é piada. Que é piada, Renato, é piada. E antes a gente tinha uma discussão ainda com a promotoria, falava assim, olha, Pedro, aquele que bebe diante de tanta informação que nós temos, que é um conhecimento comum, se ele for num estádio de futebol, no metrô e perguntar para as pessoas, dirigir e beber, combina, tem ilícito penal, é crime? Todo mundo vai responder que sim, ainda que não saiba qual é o crime, mas é algo que é comum. Mas antigamente o promotor conseguia migrar entre Código Penal e o Código de Trânsito por conta do dolo, da vontade. Mas hoje o legislador ele foi específico. Ele colocou no Código de Trânsito Brasileiro esse aumento de pena quando há embriaguez. Então, a gente vai... Mas tem saída ainda. Mas aí o judiciário, Renato, tem que ficar fazendo o quê? Malabarismo. Malabarismo com a lei. Então, essa é uma situação que todo mundo sabe, que quando você vai para uma festa e você bebe e você vai pegar um carro, ou você vai matar, ou você vai morrer, ou você vai ficar ferido, ou você vai ferir alguém, mas infelizmente tem gente que vai e vai embora e continua, né? E com o passar do tempo, as blitz, elas têm diminuído, inclusive. É muito boa, a polícia tem pouca gente. No fundo, quando existe um caso, como o caso daquele menino que dirigindo um Porsche a mais de 100 por hora, bateu no carro, matou um motorista de aplicativo que andava a 40 por hora, e aí a família diz que ele está servindo como exemplo. É verdade, ele está servindo como exemplo? Ele está servindo como exemplo, mas exemplo do que não deve se fazer, porque senão a justiça vem. E o Poder Judiciário, toda a estrutura do Estado, ela está aqui para regular a nossa vida, nos proteger. Você saber que nosso filho, nossa mãe, nosso ente querido vai pegar um carro e não vai vir alguém totalmente sem condição alguma de circular em sociedade naquela condição, safe a vida do seu filho. E aqui a gente ainda tem o ponto do poder econômico, né? Não quero entrar em detalhes porque há segredo de justiça em parte do processo, mas esse caso do menino do Porsche, o que foi veiculado pela mídia, ali o carro foi um instrumento para o crime. Quando você... Aqui eu vou colocar, se me permite, em 30 segundos, diferenciar o que é dolo e o que é culpa. Sim, sim. Olha que legal. O que é o dolo? Dolo é quando você sai de casa querendo o resultado. Então eu quero matar aquele meu desafeto. Eu sei que ele tá no bar. Eu pego o meu carro e avanço em direção a ele. Isso é o dolo que eu já tinha, o dolo direto. Esse tal de dolo eventual que a gente vê na televisão, que todo mundo fala, é simplesmente o seguinte: eu não quero o resultado. Eu não saio de casa para matar alguém, mas eu consigo saber que a minha conduta pode gerar aquele resultado e eu sou indiferente. Quando eu dou aula, Renato, eu falo assim, aqui a gente vai maneirar, mas eu falo assim, dane-se e danou-se. O dane-se é o dolo eventual. Eu não queria, mas eu vi, já foi, dane-se. Você olha no retrovisor, o que o cara do Porsche fala? Dane-se ou danou-se? Dane-se, ele vai pra cima, o danou-se é a culpa. Agora, sim, me perdoem os juristas, quem entende de forma diversa. Aquele que empreende velocidade 150, numa via que é 50, 60 por hora, consumiu bebida alcoólica em largo volume, não dá pra dizer que foi meramente imprudente. Ali há uma aceitação do resultado morte de terceiro. Porque eu tenho certeza que se eu sair do nosso podcast, pegar o meu veículo e colocar 170 km na Avenida do Estado, eu vou fazer um strike em todo mundo que estiver na minha frente. Não é um resultado imprevisível, é super previsível. Bom, a gente está entrevistando aqui o doutor Pedro Andrade, professor de Direito. Doutor Pedro, me conta uma coisa. O sujeito
ele, diante de todas essas facilidades da lei, ele não pensa, bom, não vai acontecer nada mesmo, porque não aconteceu nada aqui, não aconteceu nada ali, eu posso tocar a vida. Não é preciso dar uma mudança, fazer uma mudança radical para que o sujeito saiba o seguinte, olha, se eu tiver dirigido, matar ou ferir, eu vou para cadeia. E aí? As pessoas não têm medo da cadeia, não têm medo da lei, não têm medo de nada hoje. Quando nós damos a primeira aula de direito, que eu falo qual é o grande problema das ciências penais. Talvez até o primeiro passo não seja o aumento de pena, porque muitos dos criminosos que eu vejo no tribunal aqui de São Paulo não estão muito preocupados com a pena, e sim com a impunidade. E aí o pessoal retorce um pouco assim o olhar e eu explico. Se eu descer agora a Santos, que é o local em que nasci, eu vou pela Imigrantes. Eu vou passar ali 8 radares. Mas eu já, como faço esse trajeto diariamente, eu sei onde estão os radares. Então eu posso não respeitar o limite de velocidade. Aliás, eu sei que a chance de um radar móvel me pegar é pequena. E eu vou ali todos os dias e passo por 8 radares. Agora, se eu tivesse um radar inteligente no começo e no fim da Imigrantes, que me desse a velocidade e o percurso e a média, e eu cheguei antes do tempo e fosse multado, eu jamais andaria acima da velocidade. Então o problema não está na punibilidade, mas na impunidade. Nós temos aqui em São Paulo, acho que são 16 milhões de veículos no município de São Paulo. Na Secretaria Nacional de Trânsito, Renato, nós tivemos em 2024, dados precisos eu não tenho, mas mais ou menos 8.500 acidentes com vítima. Desses 8.500 acidentes com vítima, parcela pequena, 2.500 foram a óbito. Então, olha que legal, eu tenho 2.500 com resultado morte. Sabe quantos foram para júri? Que é o tal do doloso? Sim. 11. Que é o que cai na... Porque fica mais fácil para a autoridade indiciar por culpa? Explica por quê o culposo ou doloso. A gente já falou do doloso, explica o culposo. Olha aí que... Então, quando você tem um crime, a polícia vai lá e faz a primeira atuação no cenário do crime. Esse réu, esse que a gente ainda chama de suspeito ou indiciado, vai para uma delegacia de polícia. Ali o delegado vai ter que fazer uma capitulação jurídica. Vai ter que dizer, olha, sua conduta é essa, o seu crime, por enquanto, que vai ser investigado, vai ser esse. No primeiro olhar, quando você tem um crime de trânsito, o condutor, um agente na condução de veículo automotor, ainda que embriagado, quando o delegado vai abrir a lei, o que ele vai encontrar não é o Código Penal, ele vai encontrar a correta classificação jurídica dentro do Código de Trânsito Brasileiro, no artigo 302, parágrafo 3º, que diz: praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor. E se tiver embriagado, a pena é de 5 a 8 anos. E aí o delegado tem que perguntar: esse sujeito saiu de casa para matar alguém? Ele queria matar? Não, Pedro, ele nem conhecia a vítima, ele desconhecia a vítima. Por que ele matou? Porque ele foi imprudente e bebeu. Qual é a resposta que a lei dá? Que o Congresso deu para o Judiciário em 2017? Código de Trânsito. E aí a gente tem essas aberrações jurídicas, que você vê esses casos na mídia. Então, agora deixa eu fazer uma pergunta. Que deve ser feita, claro, você pode dizer, faz para o delegado de polícia isso. Fica mais fácil para o delegado de polícia indiciar por culpa do que por dolo? Ah, sem sombra de dúvida, né? Por que isso é mais fácil? Se o flagrante é o mesmo, se o tempo é o mesmo, por quê? Isso pode ser derrubado mais adiante, ele, na cabeça dele acha que o flagrante que ele está fazendo, quando chegar na justiça, vão derrubar porque ele usou o Código Penal e não o Código de Trânsito? Olha, eu converso com vários delegados no dia a dia e a premissa é justamente essa. O delegado, o inquérito policial, ele é o coração de uma ação penal, mas ele ainda é um pouquinho mais fraco, porque no inquérito não se produz prova. A prova é lá na frente do juiz. Então o delegado, quando vai indiciar, ele tem medo. Medo do quê? Medo não seria medo, seria um receio jurídico. Sim. De uma defesa forte, porque às vezes ele força a barra colocando um homicídio doloso. Fica mais fácil para a defesa derrubar uma prisão preventiva, fica mais fácil para a defesa atuar dentro dos tribunais superiores. Então ele fala assim, se eu sei que a minha decisão vai ser
facilmente derrubada, eu prefiro trabalhar, entre aspas, com a legalidade, com o que está mais fácil, mais raso aqui para mim de imediato. Não tenha dúvida, Renato. E a pressão midiática, às vezes, faz o cenário inverso. Por isso que é importante ter publicidade em todos os atos do processo. Por que só 11 de 2.500 homicídios vão a júri, vão a dolo, com dolo direto, dolo eventual? Muito porque, se for analisar, 11 casos que a mídia acompanhou. E a mídia acompanhando traz um cenário, uma responsabilidade social para o Poder Judiciário. Traz uma pressão, né? Uma pressão legítima. Que é o caso do rapaz do Porsche. Não tem a dúvida. Porque um dos advogados, os primeiros advogados, eu vi falando, a mídia pegou o meu cliente como exemplo, vocês estão massacrando o meu cliente, como se ele não tivesse feito nada, como se ele não tivesse matado ninguém. Não é bem assim. E ali chega a ser de uma covardia, né? Porque primeiro que ele tá num veículo que tem um veículo de luxo, que tem uma célula de sobrevivência que o motorista sabe que dificilmente morre num acidente num carro de luxo, de primeira linha. E segundo que aí não dá nem para falar de Código de Trânsito Brasileiro, porque ele usa o veículo como arma do crime. E não é que ele tá conduzindo e de forma culposa mata alguém. Ele usa o carro como instrumento do crime. Poderia ser um fuzil, poderia ser uma faca, como no caso um veículo esse de luxo ou qualquer outro veículo. Ali é dolo direto, porque ele avança, né, em direção... Porque a gente todos os dias, a gente assiste, né? O Brasil é uma coisa incrível, no mundo acontece isso, mas o Brasil acontece muito mais, eu acredito, por causa exatamente desse problema. Muita gente fala da lei, a lei é fraca, ou então quem tem um bom advogado não vai para cadeia. O que é preciso fazer para poder dar uma arrochada nisso? Para poder fortalecer muito mais a prova, para o cara dizer o seguinte, bom, eu fui pro bar, tomei 4 cervejas, eu tomei 2 uísques, sei lá, tomei o quê? Se eu montar no meu carro aqui, eu vou matar alguém, não vou ter condição. Porque geralmente o bêbado, ele acha que sempre tem condição de dirigir. Isso aconteceu uma vez, eu estava numa festa aqui, do Amaury Júnior, num hotel que ele tinha. Quando eu desci para ir embora, eu não tinha bebido nada, tomei água e tinha uma garota descalça, sozinha, enrolando a língua e pedindo o carro. E o manobrista ia entregar o carro para ela. Aí eu falei, olha, você vai entregar o carro, ela vai sair aqui na Marginal, ela vai matar ou vai morrer. Aí eu peguei ela pelo braço, eu levei, era um hotel, tinha um saguão, ela deitou no sofá, ela dormiu em seguida no sofá. E é isso, quer dizer, no fundo, o sujeito acha que ele pode sempre, sem raciocinar, sem pensar na lei, no que ele está cometendo. E olha, da mesma forma que eu já tive inúmeros processos e a gente conta aqui uns casos, já peguei uma motorista fazendo flexão durante, segundo o policial, meia hora fazendo flexão porque não queria assoprar o bafômetro e ela achou que com aquela conduta o álcool ia sair do corpo. Enfim, a gente tem inúmeras situações de pessoa que abandona o carro, vem empurrando, aí o policial diz, olha, não tô conduzindo, eu tô empurrando o veículo. O problema da sociedade é a própria sociedade querendo burlar o sistema. Então, hoje nós temos aplicativos, que é, por exemplo, um deles que eu vim até aqui ao nosso podcast, que ele avisa quando tem blitz. Então, ele consegue mudar o percurso. O que nós precisamos de imediato, assim como teve no feminicídio, porque o feminicídio é uma pauta muito importante para a sociedade e não mudou nada dentro do Código Penal, porque antes matar uma mulher por ela ser mulher ou dentro da violência doméstica era homicídio qualificado, porque era torpe isso. Ninguém aceitava que o homem matasse uma mulher por ela ser mulher. Era um homicídio qualificado. E agora criou-se um nome para isso, feminicídio. Agora vai mudar, né? Vai ficar uma pena bem alta. Mas antes não mudou, é a mesma pena de 12 a 30. Mas olha como a sociedade aceitou, adaptou, ainda que os números de dados de criminalística venham aumentando. Mas muito isso por conta da sociedade ter a informação. O que precisa no Código de Trânsito, primeiro, é uma responsabilidade, porque no feminicídio, a gente ainda, por vezes, nos vemos numa situação um pouco distante da nossa realidade. Agora, conduzir veículo embriagado, quantas pessoas você conhece que já viu, que já testemunha de olho, que tinha no bar, bebeu e pegou o carro? Então é algo que tá no coração, tá na família de todo mundo. Todo mundo já viu alguém bem próximo que bebeu e foi dirigir. O que precisa de forma imediata é uma análise do Congresso Nacional, que são lá os senadores e os deputados federais, que também são condutores de veículo automotor.
também são, que os filhos também são, que os amigos também são, e um recrudescimento. Porque dá, Renato, muito fácil. Primeiro tinha que tirar essa aberração de parou, não tem prisão em flagrante, não tem fiança. Segundo, que tem que colocar isso daí nos crimes hediondos lá da Lei 8.072. Isso aí tem que ser crime hediondo. A sociedade não aguenta mais esse tipo de comportamento. É algo tão simples, não tem transporte público, aplicativo de fácil acesso, concorrência de aplicativo por conta de valor. Hoje não tem mais desculpa para beber e dirigir. Quem faz isso sabe ou no mínimo assume o risco de produzir um resultado danoso. Será que existe algum projeto isso que daí porque vai do Congresso, vai para o Senado vai para o Congresso e aí empurra com a barriga. Tem alguma coisa que você saiba que existe? Tem vários. E qual que é o problema? Tem vários. É o famoso DNA. Tem muito projeto que a gente chama de PL, né? Projeto de lei, que o deputado, o senador coloca a votação, protocoliza, joga lá para a Câmara e aquilo fica girando num looping sem fim. E ele tem a proposta, diz, olha, eu sou o autor da lei que vai reformular todo o Código de Trânsito, mas aquilo não avança, fica engavetado. A gente tem mais de 10 projetos para alteração de Código de Trânsito. O que passou foi em 2017, muito por conta de uma pressão midiática que, em vez de ajudar, o que fez? Piorou o nosso cenário. Piorou. Mas por que piorou? Porque antes eu tinha um limbo. Então o cara bebeu, cachaçou, tá dirigindo, não dá pra dizer que vai ser só um homicídio culposo com uma peninha de 2 anos. Aí o promotor tinha que jogar pro Código Penal. Agora, como eu tenho um crime que é intermediário, não é nem o homicídio do Código Penal e não é o Código de Trânsito brasileiro, que é um homicídio quando a pessoa bebe, o homicídio quando a pessoa está embriagada, quer por bebida alcoólica ou quer por substância análoga também, que fique claro, não é só a ingestão de álcool, pode ser droga ou um remédio, enfim, qualquer outra que tire a capacidade dela de dirigir, ele tem um crime intermediário. Então, parece que esse crime intermediário foi uma mordaça que colocaram na sociedade. Porque antes a gente mandava para júri e esse número me causa muita espécie. Eu acho que quem está assistindo também vai causar. De 2.500 mortes no primeiro semestre de 2024, só 11 foram para júri. Por que esses 11 foram? Porque piada. Foram pegar. Aí que vem o tal do pegou para exemplo, que é o que o advogado fala. De 2.500, por que só o meu cliente vai para júri? Porque tá na boca do povo? Que é o caso do Fernando Sassi, né? Que é o caso do Fernando. Agora, o motorista, ele tem noção, ele tem ciência de que ele está cometendo um delito quando ele sai bêbado, embriagado, dirigindo um carro? Olha, e as nossas experiências são muito do nosso convívio próximo. O que eu vejo hoje, as pessoas têm muito mais receio da multa administrativa, que pegou dirigindo bêbado, sopou o bafômetro, deu verde lá, você vai ter uma multa de R$3.000, vai ter a CNH suspensa, vai ter que fazer todo um novo protocolo para nova habilitação. Eu vejo que a sociedade tem mais medo de ser autuado administrativamente do que dos crimes propriamente dito. Porque, mais uma vez, o crime ele é muito difícil de ser deflagrado, de ser descoberto. É muito difícil. Quantas pessoas agora, nesse minuto que a gente está gravando esse podcast, ainda que durante o determinado dia, quantas pessoas estão ali consumindo bebida alcoólica e dirigindo? É um número incontável, irrefreável praticamente. Mas o que a gente tem de problema é a impunidade. Como que eu faço uma blitz se todo mundo sabe onde está a blitz? De que adianta? Eu ligo o meu aplicativo e eu já vejo, olha, se eu for por o caminho A, vai ter ali o número X de bonequinhos da Polícia Militar, eu tenho que fazer uma rota alternativa. Então, até isso tem a facilidade. E o aplicativo tem também do radar, né? Tem. A mesma radar coisa. Não sei o que, radar à frente. Aí fica fácil, mas não existe como proibir esse tipo de... Pegar um aplicativo e dizer o seguinte, você tá proibido de avisar onde tem radar. Aí o cara, depois da 5ª multa, da 3ª, 4ª, ele dá uma... Tem uma tecnologia que é muito bacana, que é o seguinte, mas dá pra burlar, né? Como tudo, o brasileiro já sabe burlar, que quando você liga o seu carro, ele vai ter um bafômetro. Então você faz um teste, um etilômetro dentro do veículo automotor. Mas isso esbarra no nosso direito brasileiro. Por quê? Porque o nosso direito brasileiro... Você não pode criar provas contra você mesmo. Então até a tecnologia briga com o nosso direito constitucional. Do Pedro, vamos falar um pouquinho agora de um assunto que é uma super discussão todo dia, né?
Vamos falar sobre moto, que é uma coisa muito séria, né? Eu acho que o motociclista, nem diria motociclista, vamos dizer o motoboy e o motoqueiro, né? O motociclista é daquele cara que pega no domingo, vai andar. Ele é um dos mais irresponsáveis no trânsito que você conhece. Olha, essa categoria de pessoas, os motoboys, né, são os mais odiados e os mais amados, ainda que quando a gente ama, a gente odeia. Como assim, Pedro? Quando a gente pede aplicativo de comida, quando vai chegar alguma coisa em casa, a gente torce para chegar em 20 minutos, 15 minutos. Muito por quê? Muito por conta dos motoboys, Sim. que pegam corredores, que se aventuram e chegam, às vezes, do restaurante na nossa casa em 10 minutos. Nesse ponto, nós amamos. Mas quando a gente está conduzindo o veículo automotor, parece que vira um caos na terra, porque eles aparecem dos dois lados, da esquerda, da direita, pega retrovisor, se reclama, eles se agrupam, eles são muito unidos, né? Pensa numa categoria unida. Aconteceu um problema com um motoboy desse, separou seu carro, ó, imediatamente juntam ali 30 para tomar partido, enfim, você fica até às vezes amedrontado. Nós temos aqui em São Paulo, o município, a faixa azul agora, que foi algo que todos os candidatos falaram que foi um ponto certo do governo, isso não teve divergência. E agora nós temos um limite desse cruzado que esses motoboys fazem. Mas, de fato, eles são. E sabe por quê, Renato? Porque nós, enquanto condutores de veículos automotores, carro, van, caminhão, nós temos que proteger, por um dever objetivo, os motoqueiros, que são um veículo menor. Então, o próprio Código de Trânsito diz: proteja o menor, sendo que esse menor se aventura para fazer uma entrega mais rápida e conseguir a cada entrega ganhar seus R$10 para no final do dia fazer ali R$100, R$200 a sua diária, não de líquido, né? Isso bruto. Então é algo que já leva muito a nossa reflexão. Nós precisamos... Eu não consigo ver São Paulo hoje sem os motoboys. Não, hoje, tanto é que eles foram fundamentais na pandemia. Claro. Na pandemia, fundamental. O que eu digo, assim, às vezes a irresponsabilidade... Muito. Que o cara, ele passa na calçada, ele esbarra onde você não tem essa faixa azul, ele esbarra no teu carro, ele reclama se você der uma fechada que você não viu. E existe uma velha briga entre o motorista de carro e o motociclista. E parece que, para muitos deles, eles também não têm noção exatamente do perigo que eles estão correndo. Da velocidade que eles desenvolvem. Não, aliás, eu peguei um caso triste esses dias, porque eles têm uma facilidade de espaço, é uma moto pequena. Então, eu peguei um caso muito triste, que o rapaz, ele vê que tem um radar. Até aconteceu com um carro também, e ele vira à direita para fugir do radar pegando uma contramão. Acreditando que fosse pelo canteiro, ele não teria problema. Quando ele vira, ele dá de frente com o veículo. E ali, então, a desproporção do choque, a emenda, ele morre na hora. Os motoqueiros, e eles sabem disso, tá? Isso é um senso comum entre eles abusam muito. E abusam por quê? Porque é fácil locomoção, é fácil fugir da polícia militar com o veículo. Uma viatura da polícia contra tem que ser um herói, para pegar. Não tem como. Ainda mais no nosso trânsito, que é avassalador, não tem como pegar. Então os motoboys sabem, e tanto por conta dessa condição de risco, eu desconheço, e aqui a gente faz até um desafio pro pessoal comentar, eu desconheço alguém que é motoboy e nunca sofreu um acidente. Parece que é um ponto obrigatório da carreira. Então, muito por quê? Muito por conta dessa aventura que eles fazem. Da velocidade excessiva. Poxa, às vezes eu tô no meu carro a 60 por hora, que é a velocidade da via, passa um motoqueiro a 90. Qualquer contorno, qualquer coisinha diferente que aconteça na via, não tem o que fazer ali. Não tem tempo de reação. Então, agora, o problema que eu acho, que eu pergunto é assim, quando você anda direitinho, quando você anda na lei, não tem problema. Quando você sai da lei e não acontece nada, e aí acrescenta cada vez mais. Porque eu vejo assim um número de pessoas ou que estão numa cama ou num hospital, ou que acabam morrendo. É um número muito grande a cada dia que passa. E parece que essa responsabilidade é ignorada. É ignorada, porque eu não entendo. Não, comigo não vai acontecer. Mas não é bem assim. Não, claro que não. Aliás, a nossa previdência é muito afetada por conta desses acidentes, e mais do que isso, né?
Antigamente se discutia muito o corredor de moto. Então parece que virou... Aquela faixa branca é como se fosse dele. Não é, né? Não existe. Não é deles. Aí agora tem a faixa azul que é institucionalizada pela Prefeitura de São Paulo como pioneira nessa faixa central. E o que eu digo é, hoje... Aliás, eu estava até comentando com a minha noiva antes de sair de casa. Você acredita, Renato, que hoje ela tem habilitação? Mas é até um dado particular que é muito legal e eu acho que reflete muito em muitos dos nossos ouvintes, né? Quem vai acompanhar. Deixa de dirigir com medo desses acidentes causados por motoqueiro. Porque você tem que fazer hoje uma condução defensiva. Não é só você respeitar as regras. Você tem que ficar atento para que terceiros vão desrespeitar, e você sabe que vão desrespeitar, e você tem que estar pronto para agir. E muito por conta da impunidade, não tem muito o que fazer. Eu conversei uma época com o delegado do Detran, o que tem de infração de moto, que eles tampam a placa atrás com a mão, diária, que é descartado porque não consegue identificar, chega a ser ridículo. Então a moto ela tem até a facilidade de fugir de infração. Quando você passa por um radar, você põe aqui alguma coisa tapando ali os números e as letras, ele fica identificável. São Paulo tem mais de 1 milhão, quase 1,5 milhão de motos. É irreversível isso, essa insubordinação, que vamos dizer assim, do motorista infrator, do motoqueiro, ela é irreversível. Ninguém não está nem aí para se vai pagar, se não vai pagar, se vai ser punido, se não vai ser punido. É um movimento social difícil, viu, Renato? Tanto que nós temos as blitz, não sei se você já reparou e começa a prestar atenção. Quando a gente passa por blitz da Polícia Militar, às vezes nós temos blitz direcionadas só para motos, né? Para motocicletas, motoneta em qualquer sentido, tanto motoboy quanto motociclista. Mas nós temos uma reação pública, até porque nós sabemos com essa facilidade de descumprimento de regra de trânsito, por facilidade de locomoção, o que você morre de medo quando vê na rua? Uma moto com 2 pessoas. Automaticamente seu coração gela. Pode não ser nada, mas você vê uma motocicleta com 2 pessoas, seu coração já dispara, você já procura abrigo, você já vê onde você tá, porque você imagina que você pode ser vítima de um crime patrimonial, roubo. Então é um movimento muito difícil, porque São Paulo precisa dessa massa. É muito difícil você controlá-los. Tenta-se fazer legislação mais dura, tenta-se fazer controle, mas é algo... E outra, tem muita moto clandestina na rua. Muita moto sucateada. Então, às vezes, o cara tá andando com uma moto, ele é apreendido, a moto é apreendida, com valor ínfimo ele já consegue uma outra no mercado paralelo. Então, a gente tem uma série de problemas sociais que é uma resposta dura, mas o seu problema, eu acho que é a resposta que todo governante queria ter. Como que eu soluciono o problema dos motoboys? Porque isso não é só locomoção, isso é segurança pública também. E é o que está acontecendo. Agora, no caso do específico do Código de Trânsito, qual é a sua opinião a respeito de uma mudança brusca para poder fazer o motorista fazer o seguinte: olha, eu não vou dirigir bêbado porque eu tô ferrado. Não vou ficar dando zigue-zague para esse lado porque eu tô ferrado. Eu não vou exercer uma velocidade de tanto porque eu tô ferrado. Então, eu vou andar na minha. Como é que é isso? É a mesma coisa, é o mesmo movimento que fizeram com o feminicídio. Tem que recrudescer pena. Quem bebe e dirige é bandido. Quem anda a 150 km por hora, sendo que a faixa é de 70 km por hora, tá disposto a cometer crime. Como é que eu faço isso? Você sabia que nós temos os crimes, que é do artigo 302 até o 312. A maioria, Renato, tá dentro da tal da Lei 9.099, que aceita a transação penal acordo, a famosa cesta básica, suspende o processo, não vai ter a pena. Tem muita medida despenalizadora no Código de Trânsito. Tem que tirar isso para essas condutas. É claro que aquele que comete um crime de trânsito, ainda que com resultado morte, mas foi um descuido mesmo, que já teve caso, por exemplo, quer ver um exemplo que é bem marcante? Você tá com a sua garrafinha de água no seu carro. E não é para você beber água enquanto você tá dirigindo. Mas aí vai que... abaixa para... Mas o carro tem todo o equipamento, não tem ali para guardar a garrafinha, tanto condutor. Então você vai lá e vai dar um gole d'água. Na hora que você dá um gole d'água, a garrafinha cai. Qual que é o seu reflexo instintivo? Pegar a garrafa.
Você não viu que atravessou uma pessoa, você atropela. Isso é homicídio culposo na direção de veículo automotor. Mas você percebe que é completamente diferente do cara que estava num bar ou numa balada, tomando vodka, uísque e sai para dirigir. Sim. Então precisava ter uma separação de condutas. Que é o caso do celular também, né? Que é o caso do celular. Dizem que é pior, estudiosos, né, peritos, dizem que o movimento, aliás, depois joguem, procurem saber, de quem dirige mexendo no celular, tem um movimento pior do que quem tá bêbado. De zigue-zague do veículo, de dificuldade de manter o veículo numa linha reta, mexendo no celular. Então é um mal social também, e quem não mexe hoje no celular dirigindo é algo que também está dentro da sociedade, causa muito acidente. Na sua opinião, mudando a lei, aplicando a lei, resolveria em parte ou resolve a situação? A minha dica com relação à lei, e é o que eu sempre converso quando eu falo com os políticos, né? Não adianta aumentar a pena, porque é muito legal para headline de mídia colocar a pena agora do homicídio é 200 anos. Não importa a pena máxima, porque todo mundo sabe que cada crime tem uma pena mínima e uma pena máxima. Toda pena o juiz começa a aplicar do mínimo. Então o que eu quero dizer? Tem que aumentar essa pena mínima. Não adianta colocar, se é de 2 a 8, colocar de 2 a 16. Não muda nada na prática. Tem que aumentar a pena mínima. Será 2? Ela tem que passar de 4 a 8 anos. Por quê, Renato? Aí não vai ter mais cesta básica. Aí vai caber regime semiaberto ou fechado. Aí eu começo a mudar a história do jogo. Quer ver um caso que é muito bacana? Maltratar animal, cão e gato. Agora acabou a conversa. O legislador falou assim, você pode bater num outro bicho sem ser cão e gato, fauna doméstica, fauna especial, seja lá o que for, você tem uma peninha pequena. Mas se for cão e gato, Renato, não cabe mais cesta básica. Não cabe acordo de não persecução penal, você não vai fazer acordo com o promotor, você vai responder a ação penal e você pode ter uma pena de 2 a 5 anos. Tem que fazer o mesmo movimento legislativo com aquele crime, e ainda mais grave, e trazer para na nossa discussão de hoje. Aumentar a pena mínima. Renato. Agora, eu tenho um outro caso, que é o caso da pensão alimentícia, que aí fala assim, no Brasil o único que dá a pensão alimentícia é a única coisa que leva para cadeia, o resto não, né? Por que isso? Quer dizer, por que não com as outras coisas, né? Tudo bem que o cara deve porque ele tem que pagar, porque o filho está com problema, essa série de coisas. Mas por que com as outras leis as autoridades são mais benéficas? Olha, Renato, vou te contar um episódio meu. Eu tava saindo do tribunal e eu chamei um Uber. Aí eu tava na frente do tribunal, aí eu chamei um Uber. Eu fiquei esperando ali na calçada e o pessoal que faz a segurança do batalhão lá do TJ tava me acompanhando na rua ali, na calçada comigo, conversando, batendo um papo. E aí veio o motorista de Uber. Ele para o veículo e eu dou sinal pra ele. Quando ele olha, não sei se eu tava de terno, ele ouviu alguma coisa, o policial, ele simplesmente, Renato, saiu correndo. Ele abandonou o veículo e foi embora. Aí eu falei assim, aí o pessoal foi dar uma olhada e falou assim, esse ia ser sequestrado, coisa que o valha. Não, ele estava devendo pensão alimentícia, achou que eu era oficial de justiça, alguma coisa, ele achou que ele fosse preso. Então, o fato da prisão, a prisão, o devedor de pensão alimentícia, a única prisão civil que nós temos, é algo que realmente todo homem, toda mulher, é algo que está na veia da sociedade. Todo mundo sabe. Não pagou os 3 meses, vai vir ordem de prisão. E isso tem que estar... aliás, o seu exemplo é fantástico, porque se isso tivesse na veia de todo brasileiro, se eu beber, eu vou ser preso. E se eu for preso, não vai pagar fiança. Não adianta contratar um advogado caro. Não vai ter a hipótese de não ser preso em flagrante. Aí a história do jogo começa a mudar. Como que a gente faz isso? Muito com a ajuda de vocês, com a imprensa, porque quando a imprensa noticia, a sociedade se rebela. Quem representa a sociedade? Parlamento. E aí eu vou tendo leis mais duras. Para a gente encerrar esse assunto, essa nossa conversa que foi muito boa, está muito boa, os políticos, até que ponto eles têm tanta culpa nessa história? Ai, meu Deus, aqui é uma sinuca, viu? Porque quando a gente pensa em político, é o parlamento, ele parla pela sociedade, mas não parla tanto pela sociedade, porque o político também é um cidadão. Então, quando ele faz as leis, ele sabe que ele pode ser objeto da lei.
Então, como é que você quer que aumente penas de corrupção, sendo que, de repente, amanhã pode ser que você, o autor da lei, esteja ali na cadeira de réu? É muito difícil, né? Então, você começa a perceber que as manobras do legislador é sempre quando é um crime que ele pode não estar muito vinculado, que ele se vê meio distante. Quando é coisa que você vê amanhã um cenário de probabilidade seu, de um amigo seu do parlamento, é difícil, Renato. Então, esse fator subjetivo é difícil de tirar, viu? Olha, a pergunta pode ser, até quem está nos ouvindo falou: mas cara, isso eu sei. O que você fala para um motorista de um carro que está sentado num lugar, vai beber e depois vai pegar o volante? Se você pegou o carro bêbado e provocou um acidente com resultado morte, você, ainda que com uma parcela menor do que o crime contra o júri, se você cair pelo Código de Trânsito, você vai ser preso em flagrante. Você vai ter sua preventiva decretada. O que é preventiva? Você vai ficar preso temporariamente, porque você é um risco à sociedade. E, meu amigo, a depender das características que tiverem o contorno do crime, velocidade, quantidade de bebida, você pode estar amanhã enfrentando 7 pessoas no tribunal do júri. 7 pessoas que não aguentam mais a esse tipo de crime. 7 pessoas que acordam, a maioria, às 5 horas da manhã. Pegam o metrô, o ônibus, vão para casa, voltam, seus filhos vão estudar, estão na rua. São pessoas que morrem de medo de você, que se aventura a beber e dirigir. Então, o que eu digo é, ainda que não na escala que eu queria, mas hoje a gente ainda tem uma resposta, viu, Renato? Porque agora eu tenho o parágrafo 3º do Código de Trânsito, diz, olha, a pena é de 5 a 8 anos. Não é o que a gente deseja? Não. Mas já acaba com muitas dessas garantias que esses réus têm. Muito obrigado pela presença. A gente ouviu aqui o professor de Direito Penal, Pedro Andrade. Até a próxima.